Shabbat Shalom, pessoal! Bem-vindos a mais um estudo da Parashá da semana no canal Israel no Caminho. Aquele canal que quer ver você no caminho, na verdade e na vida. Nós sabemos de que só existe um caminho, uma verdade. E esta é a experiência que nós temos de conviver todos os dias, a todo momento, com Yeshua HaMashiach. Eu estou em São Paulo, Brasil, e eu tenho comigo meu querido companheiro, meu irmão Rubens Cherbak, que está lá no Rio de Janeiro, ambos os dois do lado de cá do mundo, do lado do Brasil. Aí, Rubens. Bom dia, Sami, bom dia, Shabbat Shalom a todos, mais uma vez, com o coração aberto, permitindo que o Senhor, né, nos use como instrumentos, né, para abençoar vidas, em nome de Jesus. Amém. É por aí, pessoal. Começamos, então, uma paraxá dupla. Tem momentos durante o ano onde nós, pela ordem rabínica, pela ordem dos Hachamim, os sábios que puseram a divisão das parashot, a paraxá é dupla. E a paraxá é dupla porque a leitura da Torá começa em Simchat Torá e acaba em Simchat Torá. Mas tem alguns momentos onde a leitura é interrompida, principalmente quando cai em algum dos Shabbatot especiais. Então, faz com que haja a necessidade de ter uma paraxá dupla, como é o caso desta vez em Vayachel e Pekudê. Vayachel e convocou, Pekudê, enumeração. Vayachel é de Shmot 35:1 a 38:20, Pekudê é de Shmot 38:21 a 40:38. As Haftarot estão em 1 Reis de 7:40 e continua através da Parashá Pekudê até 8:21. No Brit Hadashah nós temos Hebreus 9:1 até o 11 e 2 Coríntios 9, de 6 a 11. Salmo 61 e 45. E esta paraxá, ela fala sobre fazer o Mishkan, fazer o tabernáculo, como é que a obra começa, o que precisa para começar, como é que ela é finalizada, e ela mostra algumas grandes realidades sobre como é que é importante vivermos na pureza de ser tabernáculo. As Haftarot, como eu dizia agora há pouco, elas contam sobre a construção do Beit HaMikdash, que é o primeiro templo, e de que maneira todo o povo participa da construção do Beit HaMikdash. Já no Brit Hadashah, nós temos essa realidade toda colocada de uma maneira bem clara, depois que nós entendemos que cada um de nós, depois de conhecer Yeshua, viramos templo do Ruach HaKadosh. Eu queria começar lendo para vocês Shmot 35, onde Moshe dá uma instrução ao povo. Vejam só. 35:4 diz: Disse mais Moisés a toda a congregação dos Bnei Israel: Esta palavra que o Eterno ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Eterno. Cada um, de coração disposto voluntariamente, a trará por oferta ao Eterno ouro, prata, bronze e tudo mais. O fantástico é ver que este povo, que muitas vezes levantava confusão e desordem, se queixando sem necessidade, fazendo da murmuração uma arte, eles obedecem isso de uma maneira tão genial que logo em seguida, em Shmot 36, Moisés diz no versículo 6: Para, gente, pelo amor de Deus, já tem muito mais do que o necessário para fazer o Mishkan. Vejam só. Então ordenou Moisés e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Vejam que coisa maravilhosa. Este povo, então, tinha entendido a necessidade de fazer alguma coisa especial para o Eterno. Isso se confirma lá em 2 Coríntios 9,
quando em 6 e 7 diz: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E aqui, pessoal, é importante que vocês entendam de que o dar não é necessariamente objetos, não é necessariamente dinheiro, é tua disposição de estar servindo a Deus de todas as maneiras e de todas as formas, porque quando nós obedecemos, Deus consegue nos usar de uma maneira extremamente especial. Por que eu digo isso? Porque lá em Shemot 35, Êxodo 35, 30, nós entendemos como é que foi feito o Mishkan com todas essas ofertas. Como é que foi feito esse tabernáculo. Disse Moisés aos Bnei Israel: Eis que o Eterno chamou pelo nome a Betzalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Jehudá. E o Ruach Elohim, o Espírito de Deus, o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. No versículo 35 continua: Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e de tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Vejam que Deus tem uma maneira muito especial de enxergar a cada um de nós. Cada um de nós sabe o nosso limite, cada um de nós conhece aquilo que nós podemos fazer, só que Deus nos conhece de uma maneira muito maior. Deus nos conhece porque Ele tem planos a respeito de cada um de nós. Se nós obedecemos, Ele consegue nos usar para o plano dele. Se nós não obedecemos, estamos simplesmente jogando fora a oportunidade de fazer coisas maravilhosas que Deus já tinha preparado. Jeremias, ele fala uma coisa fantástica em 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Adonai, nosso Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que eu desejo. Isso posto, então, foi feito o Mishkan, foi feito o tabernáculo, e nós vemos o resultado da obediência desse povo em Shemot 39, quando diz no versículo 42, a partir do versículo 42, tudo segundo o Eterno ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito segundo o Eterno havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Maravilhoso, né? Porque Moisés teve uma visão, quando ele estava lá no Sinai, ele entendeu o que era a obra que Deus queria fazer, e ele supervisionou a obra, tendo como modelo aquilo que ele tinha visto e entendido, e Deus se alegrou com esta obra de uma maneira especial, tanto assim que em Shemot 40, no versículo 34, nós lemos: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Hashem encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Eterno enchia o tabernáculo. Gente, que coisa especial, que coisa fantástica. Nós vemos a obra tinha feito conforme Deus tinha preparado para ser feito. O Salmo 45, entretanto, nos faz um alerta. Salmo 45, 6 diz: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Mas o que aconteceu, gente? O Mishkan se perdeu. Nós não temos hoje mais Kohanim, porque nós não temos mais as tribos, nós perdemos as genealogias quando o segundo templo foi destruído. E nós ficamos a pé. Será que nós ficamos sem nada? Será que nós não temos mais acesso a Deus?
O profeta Jeremias já tinha dado este alerta em Jeremias 31, versículos 31, 32, quando ele diz: Eis aí vem dias, diz Adonai, em que firmarei uma nova aliança, Brit Hadashah, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz Adonai. Vejam, gente, de que o povo quebrou essa aliança quando foi atrás de outros deuses, quando fizeram bezerro, quando desobedeceram às ordens que Hashem tinha dado, quando foram quebrando cada uma das alianças ainda no Sinai. Então, essa aliança era uma aliança frágil. E por ser uma aliança frágil, é que nós entendemos hoje a necessidade de Yeshua. E cuidado, não é que nós precisamos, é peremptório, é necessário, é mandatório termos Yeshua, porque senão nós estamos espiritualmente mortos. Em Hebreus 9, nós temos uma passagem fantástica, porque em versículos 1, 2 e 3 nós lemos: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário terrestre, com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Kadosh HaKadoshim, o santo lugar. E por trás do segundo véu é que nós entrávamos no Kadosh HaKadoshim. Ele tinha o espaço do Kadosh HaKadoshim, mas somente o Kohen Agadol, uma vez por ano, entrava nesse lugar. Mas esse Mishkan acabou, esse templo desapareceu, o tabernáculo desapareceu, e nós, no versículo 11, vemos a grande maravilha, porque diz: quando porém veio Mashiach como Kohen Agadol, o sumo sacerdote, dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. É lógico que o Mishkan, o tabernáculo que foi feito, foi tão bom que Deus encheu de glória. É certo de que realmente era a imagem daquilo que Deus tinha feito. Era feito de ouro, de prata, de bronze, tinha materiais maravilhosos, mas era a obra de mãos, era a obra de homens, era a obra perecível. Nós, entretanto, recebemos o privilégio de uma coisa especial feita por mão divina, Deus mesmo. E este Deus é aquele Deus que nós proclamamos quando nós reconhecemos que Yeshua era 100% Deus, mas também 100% homem. E aí aonde vem uma coisa que sempre me desagrada. É verdade, me desagrada. Quando em Êxodo, em Shemot 32:9, por exemplo, nós lemos: Disse mais Adonai a Moisés: Tenho visto esse povo, e esse que é povo de dura serviço. Gente, eu acho de que todos nós temos, de uma certa maneira, um incômodo quando Deus olha para nós e diz assim: vocês não acreditam, vocês não me seguem, vocês não me veem, vocês são dura serviço. E se vocês olharem este dura serviço, se repete, não somente em Shemot, em Devarim, em Deuteronômio, várias vezes. Deus nos acusa de ser um povo que não acreditamos, não cremos. Lemos, vemos, ouvimos, mas continuamos sem crer. Será que nós precisamos tomar mais um chacoalhão para acreditar finalmente em Deus? Será que nós não temos o discernimento de entender de que a obra de Deus é perfeita, que tudo aquilo que Ele queria fazer é perfeito, mas que se nós desobedecemos, toda essa perfeição não funciona? Nós podemos vir a ser o exemplo daquilo que aconteceu em Shemot 40, como nós vimos agora, que Deus se alegrou quando viu o Mishkan completo e ele encheu da sua glória. Você não gostaria de ser cheio da glória de Deus também? Você não gostaria de ter o privilégio de poder declarar em alto e bom som: eu estou a serviço de Deus.
e aceito tudo aquilo que Ele quer que eu faça. Se eu puder deixar uma coisa para vocês hoje, nossos youtubers espectadores, é exatamente isso. O valor e o resultado de obedecer, de crer e de permitir que Deus seja Deus em todas as situações, em todos os momentos e para todas as coisas. E é nesta direção que eu convido o meu querido Rubens a fazer a sua colocação sobre esta paraxá. Gente, depois dessa explanação dessa aula, eu vou falar um pouquinho, vou complementar o que o Sami falou, verdades que foram ditas aqui. Eu, de maneira bem informal, você pode se perguntar assim, por que eu devo entender nos dias de hoje os materiais que foram usados no tabernáculo? Você para olhar aquilo e diz, bom, está na Torá. Então você lê sobre a arca, sobre o propiciatório, sobre a mesa com os pães da proposição, a menorá, o altar do incenso, o altar do holocausto, o átrio e as vestes sacerdotais. Assim está o texto dessa paraxá dupla em Êxodo, em Shemot, capítulo 35 até o final. Vamos considerar, e sabemos que é verdade, que o nosso Deus é um Deus inteligentíssimo, surpreendente, de uma sabedoria que a gente não pode alcançar no ser que Ele revele. O que Deus tinha em mente para nós hoje, 2021, e Erudim, que precisamos entender a verdade que está guardada para nós desde antes da fundação do mundo. Você pode ter percebido, por exemplo, que na festa de Purim, quando nós fizemos aquela explanação toda, quando nós falamos de Mordecai, nós não falamos apenas do homem Mordecai, primo de Esther, mas nós falamos para quem ele convergia. A pessoa de Mordecai era a alusão de quem, na verdade? Nós falamos também do ministério dele, assim como Esther apontava para algo que o Senhor quer nos revelar, assim como ele falou de Amã, assim como nós entendemos Faraó do Egito e tantas pessoas que estão representadas no na Torá, no Tanar. Deixa eu me dizer uma coisa para vocês. Tudo que está escrito no Tanar tem certamente o aspecto literal, mas tem para nós hoje uma conotação completamente espiritual e profética. E essa é a maneira que nós precisamos para poder entender. Quando Deus criou a história de José do Egito, de Moisés ou do rei Davi, ele tinha em mente revelar uma única pessoa, Yeshua HaMashiach. É assim que a gente precisa ler a Torá e todo o Tanar. Não tem outra maneira. Se não, sabe o que vai acontecer? Vai se tornar nada mais do Tanar do que um livro de histórias e memórias. Mas Deus tem algo muito mais profundo para você, para mim, do que um livro de histórias ou memórias. Então, o que a gente precisa? A gente precisa da revelação da palavra. E ela só vem quando o Ruach HaKodesh, quando o Espírito Santo está sobre você, quando ele está dentro de você. O capítulo Êxodo, do capítulo 35, ele começa com uma convocação de Moisés, dizendo assim, trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, falando do sábado. O sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Pois bem, isso era a literalidade para aqueles tempos da lei. Nos dias bíblicos, na época da lei, tal desobediência levaria à morte, e levava mesmo. Mas hoje, nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo de algo chamado graça do Senhor. Favor imerecido do Senhor. Então, aquela lei de Deus não vale mais para nós hoje. Por quê? Porque não estamos mais vivendo para cumprir, sem errar, 613 mandamentos da Torá e sermos condenados se nós não cumprirmos esses 613 mandamentos. Você, eu, ninguém vai conseguir cumprir 613 mandamentos e se apresentar diante de Deus e dizer, consegui, porque você não vai conseguir. Isso aqui não é uma gincana, irmão. Isso aqui não é uma gincana, meu amigo.
Só um conseguiu cumprir, e cumprir por você os 613 mandamentos. Se você tão somente crer nele, você vai ser justificado diante de Deus. Essa é a lei, mas é uma lei diferente. Essa é a lei do amor, essa é a lei do Espírito de Deus, que veio através de Yeshua HaMashiach. Assim, voltando ao texto do Êxodo, eu quero dizer uma coisa para você sobre os materiais do tabernáculo. Sabe por que é importante nós conhecermos esses materiais? Porque quando você crê em alguém que pagou em teu lugar todas as suas dívidas diante de Deus, e que a partir dessa crença você passa a viver por fé e não por vista, você é este tabernáculo. Você é este Mishkan. Então, o tabernáculo, como o Sami falou, Mishkan, lugar de habitação, morada, é onde habita o teu corpo, tua alma e teu espírito. O átrio é o teu corpo físico, simboliza teu corpo físico. A alma é o santo lugar, bait em hebraico. O espírito é o santo dos santos. Há um véu, aliás, havia um véu chamado Poreket, que separava a alma do espírito, o santo lugar do santo dos santos. Separava, já não separa mais. Esse véu foi rasgado quando Yeshua quando ele entregou o espírito dele ao Pai na cruz do Calvário. Você foi convidado agora a adorar o Senhor de perto, sem intermediários. Você tem um acesso livre agora ao Santo dos Santos, porque alguém rasgou esse véu para que do teu interior fluíssem rios de água viva. Então, o texto fala da arca, do propiciatório, da menorá. Você já parou para pensar que quando você convida o Senhor para habitar em você, ele vai habitar não no átrio, nem no santo lugar, mas ele vai habitar no santíssimo lugar, no santo dos santos, ou seja, no teu espírito, na parte mais profunda do teu ser. A arca é o Senhor e ele quer habitar no teu espírito. Você só precisa convidá-lo. Lá em João, no capítulo 4, verso 24, Deus diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E em 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós somos esse tabernáculo, nós somos esse santuário de Deus. Da mesma forma, quando nós chegamos no capítulo 39, nós lemos sobre as vestes sacerdotais. Deixa eu me dizer uma coisa, como judeus que nós somos, nós fomos acostumados a aceitar a tribo de Levi como a tribo sacerdotal. Então você olha para esse texto e diz, o que isso tem a ver diretamente comigo hoje? Pois eu te digo que o projeto original de Deus era para que toda a casa de Israel se tornasse um reino de sacerdotes e uma nação santa. Moisés deixou isso claríssimo registrado em Êxodo, em Shemot 19, no verso 6. Então, isso tem a ver com cada um de nós. Nós nascemos para sermos um reino de sacerdotes, cujo rei é Yeshua HaMashiach. Mas que vestes são essas? Eu tenho que ligar para o meu alfaiate agora e vou entregar para ele, como diz o texto em Shemot, ouro, púrpura, carmesim, e para o peitoral, pedras de esmeralda, jacinto, ágata, diamante, ametista, e vou pensar nas argolas, e vou pensar nos engastes? Não. Vamos dar uma lida rapidamente lá em Colossenses, no capítulo 3, que ele nos ensina como esse tabernáculo precisa ser despido e de que maneira ele precisa ser revestido. Quais são as verdadeiras vestes de nós que somos os sacerdotes? Diz assim, agora, porém, despojai-vos igualmente de indignação, de ira, de maldade, de maledicência, de linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do homem velho com os seus feitos e vos revestistes do homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, escravo, livre, porém, Yeshua é tudo em todos. Então, como nós devemos nos revestir? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão,
de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai um ao outro. E acima de tudo, por cima dessas vestes, coloca aquele sobretudo, e aquele sobretudo se chama amor, que é o vínculo da perfeição. Esta é, na verdade, a roupa com que nós, que somos os verdadeiros sacerdotes, devemos nos vestir, na verdade. É isso que o Senhor estava prefigurando quando falou das vestes, porque não são apenas os levitas que são os sumos sacerdotes. Nós somos esses sacerdotes. Em Êxodo 39, completando o que Sam falou, diz que o tabernáculo é entregue a Moisés. Somos entregues a Yeshua, irmão. O versículo 43, como o Sam falou, diz que Moisés os abençoou. Isso era uma prefiguração da bênção que nós recebemos, que vem desde a cruz do Calvário, quando o sangue foi derramado em nosso favor. Em Êxodo 40, diz que o tabernáculo é levantado. E é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Essa é a obra do Senhor, nos levantar. Assim como Moisés acabou a sua obra, que está escrito lá em Êxodo 40, 33, do mesmo jeito que Yeshua concluiu a sua obra na cruz do Calvário. E lá no final do texto de Êxodo 40, diz que de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. O que ele está dizendo é que o Senhor habite, repouse sobre cada um de nós de dia e de noite. Como Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E então nós saímos desse texto de Êxodo e vamos para a Primeira Reis, quando saímos do tabernáculo e vamos para o templo. E aqui tem uma mensagem muito importante. Em Shemot 25, 8 e 9, diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o farei. Moisés recebeu de Deus a revelação de fazer como modelo, olhando para aquilo que Deus estava revelando a ele, os modelos aqui na terra. No Monte Sinai, Deus revelou a Moisés os 10 mandamentos e escreveu em 2 pedras, em 2 tábuas. Depois, ele ordenou o povo, por intermédio de Moisés, que fizesse uma oferta a fim de construir um santuário que seria o lugar de habitação entre eles. Como o povo estava peregrinando pelo deserto, o santuário era móvel e todos os detalhes da sua construção foram dados a Moisés. O primeiro e mais importante utensílio a ser construído, nós sabemos, era uma arca feita de madeira de acácia e coberta de ouro, onde nela seriam guardadas as tábuas contendo os mandamentos. Sobre ela ficaria um propiciatório, tendo 2 querubins de asas abertas. E entre eles, Deus se faria presente. Era a Shekinah. Após conquistar Canaã, com Josué, os israelitas fixaram o tabernáculo lá em Siló. Depois, esse tabernáculo foi levado para Gideão. A arca foi levada para Gideão. A arca que representava a presença de Deus passou a ser utilizada também como símbolo de guerra. O reino de Israel perdeu uma batalha para os filisteus, em decorrência, a arca foi levada pelos inimigos. Há uma história interessantíssima que está lá em 1 Samuel 4, 5. Os filisteus colocaram a arca num dos seus templos e uma série de coisas terríveis aconteceram com eles. Então, eles a devolveram para os judeus, para os israelitas. Cerca de 200 anos depois que Moisés construiu o tabernáculo, Davi trouxe a arca para Jerusalém e a colocou numa tenda. Como Davi desfrutava de privilégios por ser rei, ele não achava justo viver num palácio enquanto a arca permanecia em uma tenda. O rei Davi morava em seu palácio quando, certo dia, conversando com o profeta Natã, ele declarou: estou aqui residindo em um palácio de cedro puro, de cedro do Líbano, enquanto a arca da aliança de Yahvé permanece abrigada numa tenda. Então, Davi decidiu construir um templo para abrigar a arca. Porém, Deus rejeitou a sua oferta porque ele era um homem que havia derramado muito sangue nas suas batalhas. O templo seguia
alguns princípios do tabernáculo, porém Salomão fez outros acréscimos. Ele mandou trazer da cidade de Davi a Arca da Aliança e a tenda e as colocou no templo. O que mais me chama a atenção nessa história, nesse contexto de 1 Reis 7, do verso 40 até 8, 21, é o que está em 1 Reis, no capítulo 8, no verso 6, que diz assim: puseram os sacerdotes a Arca da Aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Gente, é isso que Deus, ainda hoje, quer fazer com cada um de nós. É isso que Deus quer fazer com você hoje. Ele, o Senhor, Ele é essa arca. E Ele quer pedir licença para habitar no mais profundo do teu templo. Isso é, no teu Santo dos Santos, no teu espírito, para que dali realmente flua um rio de água viva. Ele não vai violentar você, ele não vai estuprar você, ele não vai fazer absolutamente nada que você não queira que ele faça. Ele fica rondando o seu coração. Ele fica ali querendo encontrar uma brecha para que ele seja convidado. Tudo que ele quer de você é que você o convide, que você abra o teu coração, que você jogue fora, como o Sami falou, essa coisa que deixa triste a gente, somos um povo de dureza de cerviz, somos um povo de dura cerviz. Não é agradável quando a gente lê a Torá, quando a gente lê o Tanar, e a gente vê o próprio Deus falando isso. Quer dizer, fomos um povo escolhido para abençoar as nações e, ao mesmo tempo, somos um povo de dura cerviz. Já está na hora de nós mudarmos essa história. A gente precisa abrir o coração, a gente precisa convidar o Senhor e dizer: Senhor, vem habitar no meu espírito, porque Yeshua é essa verdadeira arca. É isso que eu queria deixar como mensagem para cada um. Obrigado, Rubens. Gente, eu não me canso de repetir o quanto é importante nós ouvirmos todas essas coisas de pontos de vista diferentes. Vejam que cada um de nós lê Torá, lê Tanakh, lê Brit Hadashah, e nós aprendemos constantemente, porque aquilo que Deus quer que nós aprendamos, Ele já escreveu, Ele já nos deixou de herança. Cabe a nós saber esquadrinhar esses textos. O que o Rubens falou é totalmente verdadeiro, porque ou a gente se submete a nós sermos santos diante de Deus, porque fomos feitos para sermos nós, cada um de nós, Kohanim, nós vamos fazer errado. Nós vamos simplesmente fazer a continha. Ó, eu pequei aqui, 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 aqui. Aleluia. Gente, pelo amor de Deus, vamos continuar sendo de dura serviço? É esse que é o caminho? Deus tem tanto amor por nós que Ele quer ser aliás, Ele quer ter um relacionamento individual contigo. Ele se fez homem para que você tenha um exemplo a seguir. Então, não faça do sacrifício de Yeshua no Calvário uma coisa à toa. Não tire o valor desse sacerdócio que ele te deu, acreditando de que você sabe mais que Deus e você vai ensiná-lo. Nós estamos cansados de ver esse tipo de desvio em todas as situações que você quiser imaginar. Mesmo aqueles que dizem defender a Torá, pisam na bola. Vão lá e escolhem outros livros para ser mais importantes que a Torá. Gente, deixe de ser dura serviço. E é com isso que nós queremos agradecer o teu tempo, a tua disposição de ouvir o nosso canal e esperamos mais uma vez que você continue junto conosco todas as semanas e nos faça saber aquilo que te abençoou de tudo aquilo que nós dissemos e fizemos. E que com isso você possa ter um Shabat de muito Shalom. Tchau, até a semana que vem. Nos vemos em breve.